uma apresentação da QuickLink, agora sobre os novos produtos da linha da família LTE da QuickLink. Novamente agradeço aí a participação de todos, vamos estar aqui durante mais ou menos 30 a 40 minutos. Perguntas e respostas podem ser feitas ao longo do webinar via o nosso chat ou Q&A. Se vocês mandarem pelo chat, a gente já vai responder. Tem uma equipe aí pronta para ajudar nesse processo. Eu vou dar início aqui e, obviamente, no final também nós teremos a abertura para perguntas e respostas, ok? Bom, hoje participaram desse webinar eu, Marcelo Orsi, que vou fazer o hosting aqui desse webinar, juntamente com a Jennifer. Vou pedir para Jennifer, o Bruno e eu, obviamente, vamos abrir a câmera para cumprimentar vocês. Será um prazer aí, tudo bem? Bom dia, Jennifer, bom dia, Bruno. Obrigado aí pela participação conosco. Bom dia, gente. Bom Bom dia, dia, pessoal. Bom dia, bom Marcelo. dia. Nós vamos fechar a câmera para ter o melhor desempenho da apresentação, mas vocês já nos conhecem, então estamos aqui aguardando aí suas perguntas, questionamentos a respeito da nova família de produtos LTE, ok? Então, iniciando aqui os trabalhos, basicamente nesta apresentação teremos sobre a QuickLink, falaremos rapidamente sobre a QuickLink, rastreamento e recuperação de veículos, a nova linha de produtos aí que vai prover esse serviço de forma bem bacana para vocês, com vários recursos. Gestão de frotas, telemetria CAN, nossa nova solução aí em CAT1, bem interessante. E videotelemetria, como não podia deixar de ser, temos um produto aí também para mostrar para vocês, bem interessante, bem bacana. Bom, sobre a QuickLink, até para que vocês todos saibam, e eu acho que a maioria já nos conhece, basicamente somos uma empresa de capital aberto, tá? Com 1,4 bilhões de caixa que são utilizados no desenvolvimento, no investimento na empresa em todo o mundo. Tá? Então, todos os dados que eu mostrar para vocês, como eu disse, a QuickLink é uma empresa listada em bolsa de valores, então todos os dados são auditados. Tá? Então, os números são reais, são realmente apresentado para todos os acionistas. E a QuickLink já é uma empresa hoje, desde sua fundação, é uma empresa que já possibilitou retorno sobre o investimento dos seus acionistas de 71%. É uma empresa chinesa com sede em Xangai. Temos mais de 50 milhões de produtos já enviados para mais de 3.800 clientes em 140 países, 600 funcionários em todo o mundo. 62% desses funcionários são engenheiros dedicados à operação. Então, são pessoas bem habilitadas, capacitadas, que nos ajudam aí a cada vez mais incrementar e prover produtos do mais alto nível aí para os nossos clientes em todo o mundo. E também temos 3 centros de pesquisa e desenvolvimento que basicamente desenvolvem, geram produtos, implementam melhorias, tudo que os nossos clientes, através do nosso suporte, nos pedem e que, obviamente, nós tratamos de forma bem diferenciada. Basicamente, esses centros de pesquisa e desenvolvimento são o berço dos novos produtos também. Bom, vamos começar aqui com rastreamento e recuperação de veículos. Vamos falar basicamente de duas novidades, que é o GV50CG e o GV57CG. E eu vou chamar aqui a Jennifer para falar um pouquinho sobre esses dois produtos que temos agora no nosso portfólio. E bom dia, Jennifer. Como você vai? E podemos começar aqui. Marcelo, Quais são os tudo bem? principais diferenciais? Tudo ótimo. Quais são os principais pontos do GV50CG que a gente pode destacar aqui para os nossos ouvintes? Vamos lá. O GV50CG, ele é um equipamento da QuickLink, se trata de um equipamento de entrada da parte de CAT1. Tá? Ele vai Ok. ser voltado para rastreamento de veículos, recuperação de veículos, e ele é muito bem visto por seguradoras por ele ser um dispositivo de baixo custo, né? Mas, apesar de ele ser um equipamento de baixo custo, ele tem algumas qualidades, como, por exemplo, uma garantia de uma maior cobertura. Pelo fato dele ser CAT1 com fallback para 2G, a gente pode dizer que aonde tiver cobertura de celular,
ele tem a capacidade de ter essa cobertura também, porque ele usa das mesmas redes, né? Então, a Uhum. cobertura, a comunicação dele tem uma garantia melhor. E, além Ok. disso, ele tem algumas funções importantes para a parte de segurança, né? Que seria detecção de jamming, detecção de colisão, a possibilidade de fazer bloqueio, né? O tamanho dele Uhum. ser compacto, então facilita na hora da instalação para poder esconder o equipamento dentro do painel, tornar mais difícil encontrar esse equipamento. Mas o grande destaque dele é a tensão de operação dele, né? Que é de 9 a Perfeito. 90 volts. Então, hoje no mercado, a gente vê muito, inclusive, nossos produtos trabalhando de 9 a 32 volts. Mas com essa Perfeito. leva vindo de veículos elétricos, máquinas elétricas, motos, Uhum. empilhadeiras elétricas, a gente acaba tendo uma limitação, né? Precisando colocar um acessório a mais para, por exemplo, conseguir instalar uma empilhadeira elétrica, que é de 60 Uhum. volts. Então, com o Perfeito. GV50CG, a gente está aumentando essa possibilidade de não precisar colocar um acessório a mais e ter um equipamento próprio para isso, né? Próprio para essa aplicação. Ou seja, é compatível com veículos elétricos e veículos que tenham alta voltagem de operação. É isso. Exatamente, exatamente. Perfeito. E junto com ele, a gente tem o GV57CG, que é Vamos lá. basicamente o mesmo equipamento, né? Ele Ok. vai ter detecção de jamming, detecção de colisão, bloqueio, vai trabalhar de 9 a 90, porém a grande sacada dele é que ele é IP67, ou seja, ele é a prova d'água. Então, se no equipamento anterior a gente já conseguia aumentar o leque, no GV57CG, a possibilidade de instalação ela aumenta ainda mais, porque veículos que a gente tem uma preocupação maior com a exposição, como por exemplo motos, máquinas Uhum. externas, o GV57CG ele já dá uma cobertura nisso. E uma coisa que a Perfeito. gente não mencionou no GV50CG, mas no GV57 a gente já tem aqui, e no GV50 Uhum. também tem, é hábito de condução. Então, para fazer uma gestão de frotas, para Uhum. controlar os hábitos de condução do motorista, esse equipamento ele vai atender. Apesar de ser um equipamento low cost, ele vai pegar eventos como aceleração brusca, freada brusca, que é bem importante, né? Quando a gente está falando de controlar a vida útil e os seus veículos. Uhum. Ou seja, com a administração simplificada aí de uma frota, você consegue atender tanto com o GV50CG quanto com o GV57CG, ambos CAT1, um fallback para 2G. E legal que o GV57 você tem maior flexibilidade de instalação, né, em partes externas ou em partes aí que tenham invasão de água, né, que tem algum tipo de questão aí com ambientes externos. Bacana. Essa solução, basicamente, hoje a gente utiliza aí no mercado de saída, correto, Jennifer? E para o mercado já que entra Exatamente. num segmento de gestão de frotas, já com identificação de motorista, o que nós temos aqui que podemos Aí a gente mostrar para pode os nossos clientes? partir para o GV58CG. Ele vai ter algumas Perfeito. características semelhantes ao GV50 e o Uhum. GV57CG já apresentado, tá? Perfeito. Porém, ele tem algumas melhorias. Então, ele vai conseguir fazer detecção de jamming, hábito de condução, se é possível acionar bloqueio, vai ser CAT1 com Uhum. fallback para 2G, para ter aquela boa cobertura, mas a gente já consegue fazer uma identificação de motorista, tanto por online quanto por Bluetooth. Na online desse equipamento, a gente também consegue fazer medição de temperatura com até 3 sensores. Então, quando a gente fala de caminhões frigoríficos, quando eles são maiores, que Uhum. precisa ser feita a leitura em diversos pontos para garantir a qualidade, né, daquele produto, Uhum. a gente consegue estar aplicando com esse equipamento. O Legal. bloqueio dele, a gente vai conseguir fazer tanto pela saída digital, como os equipamentos já apresentados, mas a gente também vai conseguir Uhum. fazer por Bluetooth, né? Bluetooth Perfeito. esse que a gente mencionou até agora Uhum. é um BLE 5.2. O que esse Bluetooth tem de bom é que ele tem um baixo consumo, tá? Perfeito. Perfeito. Que mais, Jennifer? Eu vejo aqui, na verdade, assim, as três soluções já apresentadas têm CAT1 com fallback para 2G.
Essa solução ela tem o OneWire, que basicamente te possibilita várias funcionalidades entre identificação de motorista e temperatura, né? Quantos sensores mais ou menos? Isso é uma pergunta que normalmente aparece bastante aqui entre os nossos ouvintes a respeito de quantos sensores. Quando a gente fala de Bluetooth, quantos sensores de fato a gente consegue adotar em cada equipamento como esse? Se a gente estiver falando de sensores iguais, estamos Uhum, falando de 8 acessórios, uhum, tá? Então, por exemplo, eu perfeito, consigo colocar 8 bloqueios diferentes. Consigo pôr bloqueio para perfeito. fazer trava em todas as portas, em Uhum, baú, em porte de combustível. Mas se estivermos falando de acessórios diferentes, até 4. Na próxima folha da nossa isso por apresentação, a Bluetooth. gente Isso por isso por Bluetooth, correto? Bluetooth, isso por Uhum, Bluetooth. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns modelos de acessórios que a gente possui. Então, você consegue montar uma solução totalmente uhum, completa, né? Aqui a gente tem, um exemplo, o nosso relé BLE para fazer bloqueio, perfeito, fazer corte. O key-fob, perfeito. que ele pode ser utilizado tanto para identificação de motorista, né? Você consegue colocar o MAC, vincular o MAC dele a um condutor e vincular Uhum, ou por aproximação ou quando aperta o botão. Esse botão a gente também consegue utilizar para SOS. Então, apertou o perfeito. botão, gera um evento de segurança. O sensor de temperatura, e esse sensor de temperatura, além de temperatura, você pode ver que ele tem duas partes, pois ele serve também como um sensor de abertura, tá? E o CAN Perfeito. via BLE. Uhum, Então, qual que é o pulo do gato? Qual que é a sacada de acessórios Bluetooth? É a facilidade na instalação. Então, muitas vezes, o melhor ponto para se instalar o equipamento não é o uhum, ponto onde você vai conseguir pegar informações de CAN, ou o ponto onde aham, você precisa fazer o bloqueio, ou o ponto onde você precisa fazer a leitura de temperatura. Então, além dessa facilidade na hora da instalação, economia de tempo, economia de cabo, uhum. economia de material, né? Ou E seja, também tem uma. o GV58 é um produto bem já direcionado à gestão de frota e que te possibilita aí ir incrementando, né, agregando valor dependendo da operação que você tem, né? Até você sai de uma Exatamente. administração simples de uma frota e vai até uma telemetria CAN e com CAN via Bluetooth. É isso, né, E- Jennifer? Exatamente, exatamente. Tem a possibilidade de, por exemplo, eu instalei no meu cliente, ele só queria identificação de motorista, mas de repente ele quer bloqueio, ele quer fazer leitura de CAN. Eu não preciso estar trocando esse dispositivo, eu posso estar só incrementando na solução. Muito legal, Isso é muito bem legal. legal. E esse produto ele tem um diferencial aí bem interessante em relação a outros produtos do mercado. O que é, hein, Jennifer? A gente tem uma função chamada aviso antecipado de furto. Ele pode ser utilizado em conjunto com um GL, um equipamento portátil nosso, e a Uhum, partir do momento que os dois estão conectados, eles sabem que está tudo ok, correto? perfeito, Aconteceu um correto. furto, sacaram o equipamento instalado, violaram a instalação. A partir desse Uhum, momento que eles param de identificar um ou outro, os dois equipamentos vão ficar ativos. Então, a partir do momento que o GL parar de identificar os 58, ele vai começar a transmitir e você vai ter esse aviso antecipado de que uma violação uhum, aconteceu e você vai ter uma uhum, garantia de rastreamento, porque por mais que, né, o meliante encontre um equipamento, ele vai encontrar um, vai achar que está tudo bem e vai seguir com o uhum. furto. E com isso É, você ainda tem a garantia de conseguir estar rastreando o veículo devido ao outro equipamento. muito bacana. Quer dizer, isso é um recurso muito utilizado lá fora, né? O tempo de aviso ele é determinante para o sucesso da operação de rastreamento. Então, quando você tem um furto, teoricamente você não sabe quando roubou seu carro. E aí, quando o portátil ele desconecta por algum motivo do hardware principal, que aqui no caso é o GV58, ambos entram em modo de emergência e já avisam a sua operação e você já pode tomar uma atitude. Isso, em tese, agrega aí o índice de recuperação em uns 30%, 40%. Isso é bem bacana para empresas aí que estão envolvidas com o processo de rastreamento e recuperação de veículos roubados, principalmente as seguradoras, né?
E esse produto ele se aplica a vários segmentos, inclusive aqui a cadeia de refrigerados, correto, Jennifer? Correto, exatamente. Como a gente mencionou, o sensor de temperatura, né? A gente tem Uhum, tanto a opção de utilizar ele pelo on-air, quanto utilizar ele via Bluetooth. Ambos vão perfeito, ter suas particularidades e pontos claro, positivos, né? Mas vai depender da exatamente. aplicação e do Isso, quanto a eu acho que pessoa o pesa interessante para aqui cada é que lado. o cliente ele pode montar a solução do jeito que ele quiser, do jeito que o cliente dele precisar. Então, isso eu acho que é a grande vantagem aí do GV58CG, né? Ele poder ser bastante versátil no que tange não só a uma operação padrão de frotas com identificação de motorista, como também possibilitar aí agregar recursos até de telemetria avançada, né? Isso é bem bacana. Muito legal, bacana. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Obrigado, Jennifer, por dar Eu essa que agradeço, prévia sobre Marcelo. todos os produtos. Agora eu vou chamar o Bruno, que vai falar um pouquinho sobre telemetria CAN e o nosso GV350CU. Detalhe importante: todos os produtos aqui são CAT1 com fallback para 2G. Então, isso é uma característica bem interessante aí para todos vocês que estão no mercado brasileiro, principalmente na América Latina. Isso tem funcionado muito bem, porque é o recurso aí que as operadoras utilizam para todos os celulares. Então, teoricamente, é um modelo de conectividade aí padrão de mercado. Bruno, bom dia, tudo bem com você? Olá, Marcelo. Olá, bom dia a todos. Como vão? Muito obrigado aí pela sua presença. Me fala um pouquinho, fala para a gente quais são os principais diferenciais aí do GV350 CEU. Bacana, Marcelo, bacana. Vamos lá. Então, todas essas funcionalidades apresentadas pela Jennifer até aqui, ela se aplica, obviamente, ao nosso Uhum, GV350CU, né? E o perfeito. diferencial desse dispositivo é literalmente aí a parte de telemetria CAN, né? Está bem, muito bem destacado aí na nossa apresentação, aonde esse dispositivo ele possui duas redes CAN bus. Isso significa que eu posso buscar em lugares diferentes do meu veículo informações relacionadas ao veículo ali instalado, né? Que isso significa também, né, Marcelo? Que, por exemplo, Uhum, normalmente, para facilitar a vida aí na instalação, o pessoal vai direto na UBD. Só que a legal. UBD2, ele é uma tomada de diagnóstico, né? Então, significa que nem todas as informações passam por ali. Aí o pessoal devolve aquela pergunta, tá, mas se é uma tomada de diagnóstico, eu tenho que diagnosticar o carro, então tem informação ali. Realmente, possui informação, mas com uso específico de uma ferramenta da própria montadora. Então, o que que é o legal dessa parte? É que você vai colocar uma das instalações. Você pode fazer isso na tomada OBD e uma outra instalação, uma outra linha CAN na ECU do veículo, né? Então, com isso, você Perfeito. consegue muito mais informações. Já que a gente falou de tomada de diagnóstico, um dos diferenciais desse dispositivo também, ele é apresentar os DTCs, né? Os códigos de falha. Então, por Bacana. exemplo, imagina aí o teu cliente, né, o motorista lá dirigindo o carro, e aí aparece no painel dele algum defeito relacionado. E isso Uhum, o teu cliente só vai ficar sabendo quando esse veículo retornar para a base e tudo mais. Só que, como o nosso dispositivo ele também pega códigos de falhas, DTCs e tudo mais, legal. essa informação vai direto aonde? Para a plataforma. Então o cara Uhum, consegue ali, né? O gestor da frota consegue enxergar os códigos de defeito e já fazer um agendamento prévio ali, preventivo, junto com a concessionária, para ver o problema que está acontecendo com o veículo, né? Então, isso é perfeito. muito bacana. E, por último aí, mas nada menos importante, ampla biblioteca CAM, Marcelo. Então, isso significa Opa, que, do vamos nosso lá. lado, Essa é a parte polêmica, né? Todo mundo pergunta, né? O que temos aí dentro, né, do equipamento? exato. Então, existe um chipset ali dentro, Aham, onde é disponível diversas bibliotecas CAN, onde uhum, basicamente você vai fazer a instalação do teu veículo, vai mandar um uhum, comando para sincronizar e as informações que estiverem disponíveis ali no barramento CAN, ele vai trazer para você
na plataforma, no teu gateway, isso tratado para o teu cliente de forma fácil, É, não precisa de nenhuma trabalho configuração, extra, né? configuração. Porque muito cliente pergunta isso, né? Não, mas e quando eu precisar fazer engenharia reversa? Quando eu precisar Uhum. escanear alguma coisa? Na verdade, o objetivo do produto é exatamente te tirar desse cenário, né? É te dar a coisa Tirar, pronta, né? E aí a exatamente, gente tem uma exatamente. bela biblioteca aí, que é uma biblioteca que, modéstia à parte, a gente escaneia do mundo inteiro, né? Veículos do É, mundo já do estão mundo aí, né? inteiro. Eu vou dar até o exemplo que aconteceu na segunda-feira. Um Uhum. cliente pediu uma ajuda nossa para fazer a instalação ali e tal, suporte, e ele instalou num Polo 2024. Para nossa grata Ui. surpresa, na verdade, para grata Aham. surpresa dele, trouxe Uhum. chassi, status Olha das só. portas, das luzes, temperatura, combustível, velocidade, Uhum. RPM, odômetro, coisa que ele nem imaginava que tinha, o dispositivo trouxe para ele. Então, o cara Ok, ficou super bacana. feliz. Muito Que legal. legal. Esse dispositivo ele pode ser utilizado em car sharing. Então, por exemplo, Uhum. ele existe um BLE, assim como Uhum. no GV58CG. Esse BLE dele, eu tenho um protocolo aberto, onde eu posso desenvolver o Legal. meu próprio aplicativo. E esse Uhum. aplicativo fazer as vias, por exemplo, de envio de comandos para o rastreador, então não há necessidade, entre aspas, de uma comunicação, conectividade mesmo 4G ou 2G que seja no local, porque uma vez que esse aplicativo tem os comandos necessários, os dois se conversam via BLE, né? Então isso é Uhum. facilidade para o nosso cliente aí. E, como você muito bem disse, todos os equipamentos que nós estamos mostrando até agora, ele é CAT 1 com fallback para 2G. Isso significa que, esse equipamento, se você olhar para o teu celular e tem 4G, esse equipamento também vai comunicar nessa mesma antena de 4G do teu celular, tá, Marcelo? Bacana, bacana. Excelente informação. Ó, tem várias perguntas aqui surgindo no nosso chat. Uhum, Obviamente, nosso time aí está por trás aqui, está respondendo, mas olha só, por exemplo, Cláudio perguntou: tem uhum. protocolo Mercedes? Olha só, perguntinha. Mercedes ônibus, Mercedes Ônibus, ônibus. ônibus. O que que é legal? É o que a gente fala. Existem diversos protocolos de ônibus ali dentro do dispositivo. A Uhum, maioria dos chassis e dos motores são Mercedes ou são Cummins ou Volkswagen. uhum, Então, uhum, todos os caminhões hoje Mercedes estão integrados dentro do nosso equipamento. Então, o que a gente sempre uhum. fala também, Claudio, é comprar um e fazer o teste e você verificar as informações que sobem, tá? Legal, bacana, bacana. Inclusive, só agregando aqui, não só Mercedes como outros, é que o Mercedes normalmente, como todo mundo sabe, é um protocolo mais complexo de se Mais pegar, mas complexo, exatamente. tem sim, e fazendo aqui um adendo, o nosso produto, inclusive, já pega ônibus elétricos, tá? CAN de ônibus elétricos, principalmente, bom, principalmente não, os BYDs hoje, eles também estão dentro da nossa biblioteca, e você consegue pegar até regeneração de bateria, tá? Isso é bem Exato. bacana, bem bacana. Mais algum detalhe aqui, Bruno, no GV350CU, ou vamos passar para o Marcelo, próximo? tem Uhum. tanta coisa para falar do 350 CU que a gente ficaria Dá aqui para uma ficar até hora, duas amanhã. horas. Dá para ficar até amanhã. Exatamente. Concordo, concordo. Então vamos Exatamente. passar para o próximo. Obviamente, todos os clientes que aqui estão podem nos acessar via telefone, via WhatsApp ou diretamente o seu gerente responsável pela conta e tirar as dúvidas aí. E depois eu tenho um convite para vocês. Esses produtos vão estar expostos na ExpoSec. Então, você que vai visitar a ExpoSec aqui em São Paulo nos dias 4, 5 e 6 de junho, estão convidados a ver esses produtos, ver com as mãos, né? Pegar, olhar, né? São produtos bem, bem interessantes aí. E como não poderia deixar de ser, a Queclin também tem sua linha de videotelemetria. É a câmera CV200XEU. Eu vou passar um videozinho para vocês, que é bem interessante. E esse vídeo dá uma prévia de tudo que ela faz, tá? É a nova geração de câmeras da Queclink, disponível aí no mercado mundial, que a gente está trazendo para o Brasil. Obviamente, quem tiver disponibilidade, quem tiver interesse de testar,
A gente pode fazer um trabalho aí em conjunto. É uma câmera com vários recursos, que eu vou dar uma prévia aqui para vocês. Ela é uma câmera que pode começar de forma bem simples e no final você pode agregar vários recursos, né? É uma câmera que hoje a gente está adotando em vários mercados no mundo. Então, basicamente, essa câmera, na verdade, eu costumo brincar, né? É um rastreador com câmera, né? Por quê? Porque nós hoje somos um dos maiores fabricantes de rastreadores do mundo e, como não poderia deixar de ser, temos uma câmera também. Só que essa câmera, ela tem as funções de um rastreador padrão, tá? Além da possibilidade de filmar a parte externa, né? A parte frontal do veículo. Como eu disse, é basicamente um rastreador com câmera, tem áudio, microfone, ela é um LTE Cat6, né? Ela tem 4G e fallback para 3G e 2G, vídeo ao vivo, vídeo por eventos, histórico de vídeos. Você define como quer filmar, tá? Você pode ter chamada de emergência, você pode fazer várias configurações aí que vão te atender. A câmera tem slot de memória, a câmera pode mandar dado online. Quem define é o próprio cliente, de acordo com a operação, de acordo com a demanda do cliente dele. Tem uma porta serial também aí para você agregar algum tipo de acessório que eventualmente você tem interesse. Uma entrada e uma saída digital que você pode fazer, por exemplo, um bloqueio por fio. Se alguém tentar fraudar a câmera, imediatamente bloqueia o veículo. Hábitos de condução e o botão configurável aí, que pode ser para ligação, para pânico, o que você quiser. Mas falando de câmera e falando de rastreador, ok, eu acho que não nada muito de novidade aqui. Aonde está de fato a novidade, né? Os principais diferenciais dessa câmera. Como vocês podem ver, ela é uma câmera totalmente modular. Ela começa bem simples, como um rastreador com imagem, tá? E te dando dados aí até de hábitos de condução, porque ela tem acelerômetro 3 eixos e tudo mais. Se você, de forma opcional, quer agregar, por exemplo, um ADAS, você pode. E o que tem este ADAS, né? Basicamente, o ADAS possui aí é, colisão frontal, colisão com o pedestre, identifica o pedestre, e mudança de faixa. Esse é um recurso opcional que você pode agregar à câmera caso você precise aí na sua operação. E o DSM, que é o monitoramento do estado de condução aí, o monitoramento do motorista, né? Fadiga ou distração. Você pode agregar esse recurso também, né? É um recurso opcional. Então a câmera é totalmente modular e você monta a solução de acordo com a sua operação. Ela também recebe diversos acessórios, tá? Como vocês viram, ela tem a serial RS-232, né? E tem entrada e saída digital. Ok, até aí tudo bem. Mas tem Bluetooth também. E aí todos os acessórios que a Jennifer apresentou e que o Bruno também enfatizou agora há pouco, podem ser conectados a esta câmera. Então você sai de um produto bem simples, direto e reto, que pode atender uma operação que só necessita de imagem, como também agregar ADAS, DSM e até telemetria CAN, porque via Bluetooth nós temos o acessório CAN que te possibilita aí entregar isso. E isso a gente coloca à disposição do cliente de forma bem direta e reta, tá? Você instalou uma câmera, o cliente quer agregar um valor, ele não precisa mudar de produto. Você só agrega o recurso e assim ele utiliza, possibilitando assim que, obviamente, você tenha continuidade com este cliente, né? E um detalhe importante também, além das conectividades aí de standard de mercado, tem o Wi-Fi, que também não deixa de ser standard, mas o Wi-Fi aqui ele tem duas funções. A primeira, se a doca do cliente ou se a estrutura do cliente tem o Wi-Fi para fazer comunicação, para fazer conectividade, você pode usar esse Wi-Fi para mandar toda a informação para dentro dos servidores do cliente, ou seja, você economiza com as conectividades de operadora de telefonia celular. E também você pode usar o Wi-Fi como um hotspot, tá? Oferecendo aí transporte público, oferecendo Wi-Fi para os clientes que estão dentro do ônibus, enfim. Então, como vocês podem ver, é uma câmera com vários recursos.
Mais opções para câmera, eu acho que isso aqui é muito importante para vocês saberem também. Posso incluir outras câmeras? Pode. Nós temos câmera traseira para carreta, tá? Então você tem lá a câmera frontal, você pode colocar uma câmera lá atrás na carreta, filmando o lado de fora da carreta. Você pode colocar uma câmera à prova d'água, na verdade essas duas câmeras elas são à prova d'água, tá? Mas essa é uma câmera, a de baixo, além de ser à prova d'água, é o que a gente chama de câmera de dome, né? Você pode colocar dentro da carreta e colocando ela filmando para fora, se abrir e fechar a porta da carreta, você consegue pegar a imagem aí. Você tem também as câmeras de visão traseira do para-brisa, são câmeras internas, tá? Essas duas são IP67, tá? Essas são câmeras internas, essa você pode colocar no para-brisa do lado de trás ou em qualquer lugar do carro, tá? Não necessariamente no para-brisa. Depende novamente do que você quiser da sua operação. E essa é a câmera interna que fica, teoricamente, filmando o motorista, tá? E ela é bem interessante, ela é cabeada, você coloca na CV200, instala na CV200, e dentro da cabine do motorista você pode posicionar ela em qualquer lugar, tá? Então isso facilita, muitas vezes você tem dependendo da cabine, você tem o volante um pouco acima, isso dificulta às vezes colocar um sensor ou uma câmera, você pode colocar do lado, bem na frente, ou no teto, ou em cima do painel, você pode usar como você bem entender aí dentro da cabine do motorista. E o DSM, tá? O DSM, ele também faz funções de câmera, tá? Então, ele é um sensor de fadiga, um sensor que identifica distrações, tá? E é um dos recursos hoje mais utilizados aí pela Queclink lá fora. Basicamente, ele detecta o tipo de fadiga ou a distração, tá? Ele comunica o usuário, então o motorista ele vai receber uma bronquinha ali, motorista não dirija cansado, motorista não fume ao volante, né? E essa informação, ao mesmo tempo, ela, além de ser filmada ou fotografada, ela é enviada e ela é registrada na sua plataforma web aí, na plataforma de sua preferência. Então, assim, é um produto bem interessante para quem está aí com projetos de monitoramento de situações aí diversas, né? De distração e de cansaço. Então, olhos fechados, bocejar, fumar, celular, falando ao celular, bloqueio da câmera, se o motorista bloqueia a câmera, ausência do motorista, cinto de segurança. Então, tudo isso, essa ADSM, juntamente com a CV200, pode lhe proporcionar aí de dado interessante aí para o seu negócio, né? Para a administração de sua frota e de como ela está sendo conduzida. E como não poderia deixar de ser, né, temos aí também os acessórios por Bluetooth, que novamente a Jennifer e o Bruno já enfatizaram, e aqui a gente também agrega na CV200, podem ser agregados a CV200. Então, a Jennifer já falou, o chaveiro, né, o key fob, ele basicamente ele pode funcionar com um botão de pânico, ou pode funcionar simplesmente como um sensor de presença, ou pressionando o botão você pode identificar o motorista e utilizar o veículo. Isso tudo com a CV200, tá? Relé Bluetooth. Você pode conectar um relé por Bluetooth a esta câmera. O que isso te possibilita? Se alguém fraudar a câmera e a conexão de Bluetooth cair, este veículo imediatamente vai ser bloqueado. E um detalhe importante: não há fio entre o relé e a câmera. Então, o bandido não vai saber realmente o que está acontecendo, aonde está o bloqueio. Isso dificulta bastante esse processo de roubo aí, né? Se você quer transformar a CV200 em uma telemetria avançada, CAN por Bluetooth. Muitos dos recursos que o Bruno apresentou e que já estão dentro do GV350CU, eles estão aqui também no CAN-100 BLE, né? Isso é um acessório que pode ser agregado à CV200 e, obviamente, por Bluetooth você recebe aí dados de J1939, 1708, enfim. Sensores de pressão dos pneus, tá? Sensor interno de pressão dos pneus, você instala nos pneus do veículo.
veículos leves, tá? Veículos leves, e eles também se comunicam com a CV200. O WMS 301, na verdade, isso aqui é basicamente um sensor que ele começa como sensor só de temperatura, mas você pode adquirir o sensor de temperatura com umidade, ou você pode adquirir o sensor de temperatura e umidade com abertura e fechamento de porta. Qual que é a vantagem disso aqui? É que você pode monitorar a temperatura de vários compartimentos e, obviamente, aí na cadeia de refrigerados, quando você está próximo à porta, você tem uma tendência maior de variação de temperatura, logo este produto te avisa, ó, abriu a porta, caiu a temperatura, fechou a porta, subiu, e aí você tem todo o registro disso, tá? É bem interessante. Pessoal, acho que abordamos aí vários temas a respeito dos produtos Quecklink, né? Os principais, de fato, são os relacionados às tecnologias e às novidades aí com relação a Bluetooth. Vou entrar agora no Q&A, que são as perguntas e respostas. E eu vi aqui que muita gente já fez perguntas e muitas dessas perguntas até já foram respondidas aqui no nosso chat, né? Então, por exemplo, aqui, pegando uma pergunta, aliás, se vocês querem usar tanto o chat quanto o Q&A ali nos recursos do Zoom, por favor, fiquem à vontade. Olhando para o chat aqui, estou vendo que o Elton nos fez uma pergunta aqui a respeito do ATP-102. Ele suporta até 92 PSI. Isso é uma pergunta muito comum. Ele é direcionado para carros leves, tá? Não para caminhões. Em breve lançaremos produto aí para a administração de pressão dos pneus para caminhões, tá? Fiquem atentos aí a essas novidades, tá? Outra pergunta interessante, também que os nossos clientes sempre fazem, uma aqui que já foi respondida, é quantos acessórios Bluetooth é possível incluir em uma solução Quecklink. Eu acho que a Jennifer já respondeu isso no começo da apresentação, certo, Jennifer? Correto. Acessórios iguais, 8 Uhum. acessórios, e acessórios Tá, diferentes até 4. bacana, bacana. Ó, o Irineu Ruiz, falando sobre BLE, será que é possível enviar informação de um aplicativo Android para o rastreador de forma a, por exemplo, substituir um teclado para informações básicas que o teclado faria? E aí, Bruno, será que dá para fazer o que o Opa, Irineu está pedindo? Eu acho que você já opa, fez isso, né? exatamente, isso aí funciona muito bem. Nós temos um protocolo interno do equipamento que chama GTDAT, né? Aham. Uhum. Basicamente é uma mensagem transparente, uma mensagem livre, né? Uma mensagem transparente e livre. Então você vai colocar Uhum. exatamente essa função dentro do teu aplicativo ali, usando o nosso protocolo, e esse tipo de Uhum. mensagem que vai ser enviado para o equipamento. Bacana. Ou seja, você pode utilizar o seu acessório, o seu celular, obviamente através de um aplicativo desenvolvido por você, e nesse aplicativo você pode fazer um recurso aí de identificação do condutor ou Sim, de mandar algum exato. dado, principalmente o car sharing, né? Como você comentou lá no Exatamente. da CEU, né? Ó, de Isso novo, aí. O Elton Castro fez uma pergunta também muito comum também aos produtos aí com BLE, né? Qual a distância máxima para manter ou parear o BLE 5.2, né? Tudo isso depende da estrutura que você tem em volta, tá? Mas o padrão, 50 metros, em área aberta, 100 metros. Mas vamos jogar aqui com 50 metros? Não sei, Bruno, Jennifer, vocês têm alguma Sim, colocação a respeito disso? Por favor. depende muito do. Em área aberta é isso aí, 5,2 até 100 metros. Mas colocando alguns obstáculos e tudo mais, 50 metros ali, Perfeito. Outra em pergunta média. interessante aqui, que é muito recorrente, não sei se vocês perceberam, a maioria dos produtos ali, ou alguns dos produtos, no selinho já tem o símbolo da Anatel, tá? Então, o Irineu, a Camila já respondeu, o José Garcia já respondeu, o Irineu Ruiz fez uma pergunta: todos os equipamentos hoje apresentados já estão homologados na Anatel? Todos, exceto a câmera, né? Todos já têm Anatel. A câmera, obviamente, a gente vai aguardar aí como os clientes a recebem, né, e que recursos eles querem mais, porque aí, obviamente, a gente faz esse processo. Nada difícil aí para nós dentro desse contexto. Tiago Cândido, suporta J1939? Sim, suporta J1939, 1708.
FMS, DTC, é um produto bem robusto, o GV350 CEU, tá? CEU. Rodrigo Mira, quantas câmeras a mais o GV200 pode suportar? Ela pode suportar mais uma, né, o Bruno? Acho que você já respondeu também, né? Isso, mais uma, mais uma. É a CV200 mais uma câmera. Ó, o Igor Aguiar, ele está fazendo uma pergunta aqui também que é muito comum. É possível falar com o motorista através do alto-falante que tem na câmera? Sim ou não, Bruno? Olha, existe a função aqui dentro que Aham. sim, é possível fazer essa conferência junto ao motorista. Olha só, outra coisa que a câmera ela tem microfone e alto-falante. Então você pode sim fazer um chamado para o motorista e falar com ele, como também a contrapartida, você pode, por exemplo, configurar Botão o de pânico. botãozinho, isso, o botão de pânico para fazer chamada direto para um celular específico ou para uma sala de operações, né? Outra coisa que é interessante também mencionar quando eu falo, né, nós temos um rastreador com câmera, ela também tem upload de informação quando sofre um acidente. Então, por exemplo, a câmera, quando vamos supor, o veículo, o motorista sofreu um acidente, ela tem a reconstrução deste acidente, ela identifica que foi um acidente, ela pode imediatamente mandar um alerta e subir um upload com os arquivos desse acidente para sua operação. E detalhe importante, pode abrir o canal de voz e falar com o motorista ou o motorista pedir algum socorro, alguma, né? Então a câmera ela tem várias funcionalidades aí. Outra pergunta aqui bacana do Elton Castro, tá? Aí é relacionado à cybersecurity. A solução CAN, vocês identificam alguma dificuldade para os veículos com cybersecurity? Você conhece isso, Bruno? Como funciona isso? O Elton está falando alguma coisa relacionada a dispositivos ou veículos que não podem ser escaneados ou alguma coisa do tipo. Nós Uhum, nunca nos deparamos com isso, tá, Elton? Mas, por exemplo, até tem aí a minha resposta. Ou a gente uhum. faz ali só uma pergunta no início do sincronismo ali, e só para identificar que tipo de veículo é aquele. Depois o equipamento só está ali ouvindo o que está acontecendo Uhum. no barramento CAN. Então, a gente não fica escrevendo nada. Então, Não é difícil ter esse escreve, ele problema. só lê. Ele só lê. Então não Ele, tem ele, interferência ele na faz câmera. uma pergunta no início da sincronização, para falar, olha, Perfeito. ele faz duas perguntinhas ali no barramento CAN para saber quem que é. Depois disso, o equipamento só está ouvindo. Uhum. Perfeito. Então, Outra tranquilo. pergunta interessante aqui é o GV50CG e o GV57. Essa aqui é para a Jennifer, hein? O GV50CG e o 57CG servem apenas para veículos elétricos? Não, não, não é uma limitação para veículos elétricos, é só um upgrade no leque de possibilidades. Ainda vai atender o carro de passeio, o caminhão de Ou 24 seja, é um horas. produto preparado para atender qualquer tipo de veículo que temos hoje em dia, desde os que já temos em mercado, como os elétricos que estão sendo aí bem divulgados, vendidos aí no nosso mercado brasileiro, né? Principalmente no mercado brasileiro, correto? Exatamente, exatamente. Ó, outra pergunta bacana aqui, ó, o tempo tá correndo, mas eu vou fazer aqui, essas perguntas são bem interessantes. Qual o consumo de dados de uma câmera como a CV200? Ou que tipo de SIM card? Com que quantidade de dados a gente adquire? Né? Isso é uma pergunta interessante também. Acho que, o Bruno, quanto é o padrão aí que pode ser adquirido em termos de dados para suportar uma Média, câmera? a média do Uhum, mercado, Marcelo, aí é entre 10 GB, 15 GB aí. Ela tem o uhum, streaming e tudo mais da câmera. Então, tá. 10 GB é 10 ideal. GB já suporta, já é Uhum, possível trabalhar uhum, direitinho com a câmera sem maiores. isso. Não, legal, bacana. Tem uma pergunta aqui que eu sinceramente não entendi, mas eu vou fazer. Como realizar uma instalação de produto com CAN?
No caso, o GV350CO, acho que ele tem a dúvida dele aqui é basicamente como pega a CAN, né? Qual que é Uhum. a... No nosso, nós temos um software, né? Na verdade, não é um software, é um canal de suporte, base de conhecimento, que chama Zendesk. Além do nosso Uhum. Zendesk, nós temos diversos diagramas CAN que pode te auxiliar aí nessa instalação, tá? Então é bem tranquilo aí para nós. Bacana. Tem mais uma pergunta? Eu vou. Tem várias perguntas surgindo aqui, obviamente, como o tempo já está. E tem um convite para fazer para vocês, tá? Que está no próximo slide aqui. Mas eu vou fazer a última pergunta. E como funciona o processo de detecção de jammer em um produto Queclink? Essa eu gosto de responder pelo seguinte: quando entra a ação de jammer, o equipamento não para de funcionar, tá? Ele para de comunicar. Há uma questão aí bem diferente. As pessoas fazem uma associação aí de que morre o equipamento. De fato, morre a comunicação, tá? Mas os equipamentos da Queclink, todos têm detecção de jammer. E quando ele detecta um jammer, ele para de comunicar, mas ele não para de funcionar. E aí você pode estabelecer uma lógica dentro do seu equipamento que no momento que ele identificar um jammer, por exemplo, bloqueie o veículo. Então, assim, são recursos que a gente pode adotar e administrar da forma como o cliente quiser. Então, eu costumo dizer, o jammer, ele interfere sim em qualquer equipamento do mundo, até em computadores, celulares e afins, mas como não poderia deixar de ser, o equipamento não para de funcionar. Você consegue estabelecer uma lógica e imediatamente interferir aí no bloqueio ou pedir para o equipamento fazer algum tipo de ação, né? Ou no momento ou pós quando ele voltar. Aí depende também da operação de cada cliente. Pessoal, são muitas as perguntas, agradeço imensamente, o tempo está estourando. Queria fazer um convite para vocês, tá? Queria fazer um convite para vocês. Como vocês sabem, eu comentei no início da apresentação, nos dias 4, 5 e 6 de junho teremos a ExpoSec. Obviamente estaremos lá e aguardamos todos vocês com esses produtos que acabamos de apresentar, mais todo o outro portfólio que vai estar disponível lá para visualização, para olhar e interagir, obviamente, com todo o time aí de vendas da Queclink, os distribuidores, a nossa engenharia, vai estar todo mundo lá e vai ser um prazer imenso receber vocês. Estamos próximos à entrada do evento, então a hora que você chegar, já dá uma passadinha ali no nosso stand. Bruno, Jennifer, mais algum detalhe, alguma informação? Queria agradecer novamente a disponibilidade de vocês e a do grupo que está aqui por trás na retaguarda, tanto aqui no Brasil quanto fora, nos ajudando aí a incrementar cada vez mais essa operação. Bruno, Jennifer, algum detalhe, alguma informação? Obrigado novamente aí pela participação e obrigado a todos por estarem conosco nesta Nada, manhã Marcelo. de quinta-feira. Na verdade, o detalhe é, esperamos todos vocês na ExpoSec para conversarmos, discutirmos e nos conhecermos, é claro, frente a frente aí. Exatamente. E aproveite e aponte o seu celular para o nosso LinkedIn ou para o nosso site, ou receba a nossa newsletter, as novidades da Queclink em todo o mundo, tá? Ali você vai ter uma visão de tudo que a gente tem, e nosso Instagram também estão aí disponíveis para vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado novamente pela disponibilidade. Nos vemos na ExpoSec no início de junho. Um grande abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.